E para aprendermos um pouco mais sobre a importância dessa data na liturgia, também porque que ali é o momento do encerramento do ano litúrgico e para que você, na comunidade, possa celebrar bem a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, nós recebemos aqui o nosso querido Padre Leandro Santos, da Diocese de Taubaté, São Paulo, trabalha na paróquia em Caçapava, que vai nos ajudar aqui nessa catequese, nessa compreensão. Seja muito bem-vindo, Padre. Bom dia. Bom dia, irmão Alain. Bom dia, Letícia. Bom dia. Obrigado mais uma vez Nós que agradecemos pela acolhida e a oportunidade de estar aqui refletindo com o nosso povo essas celebrações litúrgicas que marcam também a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa peregrinação, não é? No próximo domingo celebraremos então esse último domingo do tempo comum, esse maior tempo litúrgico da igreja, 34 semanas. E o último domingo então dedicado à solenidade de Cristo Rei. Essa solenidade que foi colocada pelo Papa Pio XI em 1925, então já há um bom tempo que a igreja celebra esta solenidade. No início, celebrava-se no último domingo de outubro e depois, com a reforma litúrgica do concílio, a igreja passou a celebrar então no último domingo do mês de novembro, o último domingo do tempo comum. E essa solenidade tem o seu sentido histórico de ser, A igreja sempre coloca algumas festas para ajudar também na nossa reflexão, E para também colocarmos em prática na nossa vida. E essa festa, então, em 1925, terminava a Primeira Guerra Mundial, tínhamos aí as influências da Primeira Guerra Mundial, quando começou-se também a instaurar na sociedade o fascismo, o comunismo, o materialismo. E aí o Papa coloca essa festa justamente para dizer que Jesus Cristo é Rei do Universo. O reinado de Deus não é só na eternidade, mas também neste mundo. Quando se tirava, de certa forma, a centralidade de Deus na vida das pessoas, então o Papa coloca essa festa justamente para mostrar que não. Esse reino de Deus não é só o reino eterno, definitivo, que um dia nós viveremos na eternidade, mas é um reino já agora. Agora também já é necessário fazer essa opção por Cristo. Ele deve ser o centro da nossa vida também hoje. E por isso celebrar a festa de Cristo Rei é reafirmar essa realeza de Deus, Não só na eternidade, mas também na vida, na nossa vida. E como que essa figura de Cristo se relaciona com a humildade, com o serviço? Sim. O Cristo Rei não é um rei segundo a figura humana do reinado que muitas vezes nós concebemos, O rei, o nosso rei, ele não traz uma coroa de ouro na cabeça, ele traz uma coroa de espinhos, O nosso rei não está sentado num trono majestoso, mas está pregado numa cruz, O seu cetro com o qual ele governa, com o qual ele atrai a humanidade, é o próprio cajado, o cajado do bom pastor, O Cristo que vem ao nosso encontro. E o manto da realeza, na verdade, é a santidade, A santidade com a qual Cristo está investido, porque Ele é o Santo dos Santos, mas também nos convida a participar dessa mesma santidade. Então esse é o reinado de Deus, esse é o reinado de Jesus, do qual nós queremos fazer parte. E na nossa vida, fazer parte deste reino também é fazer uma opção por Cristo. Que reino é este? Um reino de justiça. Nós vamos ouvir isso, inclusive, no prefácio da missa, aquela oração antes do canto do santo. Nós vamos ouvir falando justamente que reino é este, de Jesus. É um reino de justiça, reino de paz, reino da verdade, reino da caridade, do amor. Por isso, se nós queremos fazer parte deste reino, precisamos caminhar na verdade. Não podemos continuar muitas vezes, hoje sobretudo pelas redes sociais, às vezes a gente fica repostando mentiras, fake news e tudo mais. Não, temos que ser do reino da verdade, temos que anunciar a verdade do reino, a verdade do evangelho. Um reino de paz,
muitas vezes nós também, com o nosso egoísmo, com a nossa prepotência, o nosso orgulho, acabamos semeando tanto ódio, tanta divisão, né? Então temos que semear a paz, o reino da unidade, né? Porque nós temos um só rei e fazemos parte de um só reino, que é o reino de Deus, que se manifesta também através da igreja. Então a unidade é essencial para viver e fazer parte deste reino. Quantas vezes também nós temos, às vezes, deixado prevalecer as nossas ideias, nossas opiniões e, às vezes, colaborando para a divisão, ao invés de colaborar para a unidade da igreja, a unidade do reino. Portanto, celebrar Cristo Rei é mais do que uma simples festa litúrgica, mas é justamente a liturgia que nos leva a colocar na vida aquilo que nós estamos celebrando. Portanto, celebrar Cristo Rei também é um compromisso. Um compromisso de construir esse reino de Deus, e que não é muito simples, né? Não é um reino, como o senhor está dizendo, do trono, da potestade, mas é a vivência dos valores desse reino, né? Estamos citando aí da justiça, da humildade, do serviço, dessa paz tão necessária, e fazer esse reino já aqui agora é possível quando a gente deixa o Cristo reinar nos nossos sentimentos, na nossa vida. É assim que nós podemos celebrar também essa festa, Exatamente, Padre? Irmão, porque eu costumo dizer que esse reino definitivo, que é o reino do céu, ele não é uma realidade apenas futura, uma realidade desconhecida. Não, o reino já começa agora. Ele se constrói, como você bem disse, ele se constrói agora. Portanto, se queremos viver na eternidade, a plenitude do reino, precisamos nos esforçar para viver agora no reino, para estar agora no reino. Claro que o Cristo Rei, que morreu na cruz por nós, atraiu-nos todos para Ele. Todos fazemos parte deste reino. Ninguém está excluído deste reino. Todos fazem parte do reino. No entanto, é preciso que todos também se esforcem para viver os valores deste reino, a fim de que o reino de fato aconteça. E como que essa mensagem de Cristo Rei, ela dialoga com os temas como justiça social, a paz, os direitos humanos, o cuidado com a nossa casa comum. Com a COP30 agora, Exatamente, né? É justamente tomando consciência de que o reino não é só uma realidade futura, o reino não é só uma realidade transcendente, o que de fato é. Um dia viveremos essa transcendência, essa plenitude, mas o reino é agora. Então, cuidar, né, da nossa casa comum, cuidar das pessoas, cuidar daqueles que estão ao nosso redor, cuidar também, sobretudo, dos que mais sofrem, para também torná-los participantes desse reino, fazê-los sentir a alegria de que fazem parte do reino de Deus, que não estão separados, que não estão excluídos deste reino. Então, a nossa tarefa é justamente cada um fazer a sua parte, para que todos sejamos membros do mesmo reino, todos sejamos súditos do mesmo e único Rei, que é Jesus. Muito bem, nós estamos conversando com o Padre Leandro aqui no nosso quadro Fé e Vida, para entender essa festa do Cristo Rei. Quem participa das celebrações, e é bom que você esteja sempre aí celebrando na sua comunidade, viu que esse domingo, 33º domingo do tempo comum, que marca a vida, a missão, os gestos de Jesus e o nosso compromisso com esse reino. E agora vem essa festa bonita, Jesus Cristo, Rei do Universo. Teve um povo também da Bíblia, nos conta isso o Evangelho, que aclamou Jesus como rei, se decepcionou porque entendeu que o reinado dele era outro. Quando ele vai na casa do pecador, como o Evangelho de hoje, do Zaqueu, quando ele vai dizer, olha, eu sou rei e o meu reino não é deste mundo. Como é que a gente entende isso? E a garantia que o Senhor mesmo nos dá, Padre Leandro, que estaremos um dia no paraíso. Exatamente, esse reino de Jesus, como ele mesmo vai dizer, né, naquele julgamento, né, tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, né? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Jesus quer nos fazer voltar para uma realidade mais profunda do reino, né? Um reino que seja de fato uma realidade.
E aqueles que muitos também aqueles que aclamaram Jesus como rei, depois também gritaram para que o fosse crucificado, porque esperavam que Jesus fosse um rei triunfalista, né? Esperavam que Jesus fosse um líder, como muitos também hoje, muitas vezes, aclamam, né? Os homens líderes como verdadeiros reis, né? Então acabam, de certa forma, estando cegos diante de uma realidade, mas seguindo única e exclusivamente uma pessoa, né? E Jesus não admitiu isso. Todas as vezes que quiseram fazer de Jesus rei, esse rei humano, esse rei temporal, né? Esse líder político, social, todas as vezes que quiseram fazer isso de Jesus, ele saiu, né? Ele saiu, como o próprio Evangelho diz, né? E Jesus então saiu do meio deles, Jesus então se retirou, porque Jesus jamais admitiu que esse reinado fosse o seu reinado. E todas as vezes que quiseram fazê-lo este rei, ele não admitiu, porque ele quis mostrar justamente que o seu reino não é deste mundo, que começa neste mundo, que se dá neste mundo, e por isso ele veio ao mundo, né? Para justamente fazer com que esse reino aconteça. Mas esse reino começa neste mundo, mas ele transborda para toda a eternidade. É esse reino que nós acreditamos, que nós lutamos, que nós estamos aí há mais de 2000 anos com Jesus para fazer acontecer, não é, gente? Eu gostei quando o senhor falou dessas, hoje em dia, né, polarizações, fake news, quando a gente vai alimentando tudo isso, divisões, o reino não vai acontecer. Certa vez, num comentário do Deus Conosco Dia a Dia, o Padre Nosso escreveu lá, assim, para ajudar a meditação. Todas as vezes que isso continua acontecendo, perde o Pai, porque nós atrasamos a realização do reino. Então, que a festa de Cristo Rei nos movimente nesse ardor, nesse compromisso com o projeto de Jesus. E que também possamos estar sempre nessa expectativa da vinda, né? Até porque a festa de Cristo Rei encerra um ciclo do ano litúrgico, né? Todo o ano litúrgico, e nos projeta para o início do próximo ano da igreja, o ano litúrgico que começa com o primeiro domingo do Advento, esses 4 domingos que antecedem o Natal, que nos ajuda não só a nos preparar para a festa remota do Natal, para comemorar a festa do Natal, mas que nos ajuda a perceber essa manifestação de Deus. É o tempo da manifestação do Senhor, da Epifania. É o tempo de nós percebermos que esse Deus vem ao nosso encontro e Ele vem para nos transformar. Então, deixar-se transformar por Deus é permitir que essa transformação e que essa manifestação aconteça. Todas as vezes que nós fechamos o coração, todas as vezes que nós impedimos que essa conversão, essa transformação aconteça, a manifestação de Deus, de certa forma, ela não acontece, ela não se realiza, pois Ele vem para nos transformar, Ele vem para que nós possamos também ir com Ele. Perfeito, Padre Leandro. Obrigado por ajudar a gente a entender um pouco melhor desse ano litúrgico, essa festa de Cristo Rei, então, que a gente celebra no próximo domingo, dia 22? Não, 23 de novembro. Já no dia 22 à noite, à tarde, já é as primeiras vésperas, né, da solenidade. Tá certo. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Ótima celebração. Obrigado.